Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, um excelente domingo para todos nós. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando mais uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, que hoje possamos iniciar o nosso dia, a nossa manhã, com Jesus em nossos pensamentos, agradecendo ao nosso irmão maior por todos os ensinamentos, por todo o amparo que ele nos concede na caminhada da vida, reconhecendo que jamais estamos a sós. Sejam nos momentos felizes ou nos momentos de dificuldade, Jesus está sempre com os braços abertos, pronto para nos acolher, pronto para nos ensinar. Então, jamais estamos a sós. Que a gente comece o nosso domingo com esse pensamento firme em nosso coração, com esse pensamento que a gente está sempre sendo amparado, que a gente está sendo cuidado, e muitas vezes nós precisamos apenas abrir um pouquinho o nosso coração para perceber esse amparo, abrir um pouquinho os olhos da nossa alma para perceber todo o cuidado que Deus, nosso Pai, tem para conosco. Porque na maioria das vezes, quando a gente pensa que está sozinho, que Deus não está cuidando de nós, que tudo está dando muito errado, então que Deus não está zelando por nós, quando a gente pensa assim, é porque o nosso coração ele ainda está um pouquinho fechadinho para toda a bondade de Deus. Então a gente precisa abrir um pouquinho os olhos da alma, não os olhos da matéria, abrir os olhos da alma, abrir o coração para Deus e perceber todo o cuidado que Ele tem conosco. E não só Ele, mas Jesus, todo o cuidado que Jesus concede a cada um de nós. Todo o cuidado que Jesus tem para com os nossos passos, para com o nosso coração. Então, por isso, jamais estamos sozinhos, sobretudo nos momentos de maiores dificuldades. Então, que a gente leve essas palavras no nosso coração e que hoje a reflexão que a gente compartilhar aqui possa ser muito proveitosa para o nosso dia. E a nossa reflexão de hoje, meus irmãos, do Evangelho deste domingo, ela será inspirada na passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. E justamente, meus irmãos, nesta passagem, logo no início, nós temos ali um trechinho que vai inspirar a nossa reflexão de hoje. Então, nós gostaríamos de ler ele aqui brevemente e, após a leitura, convidamos a todos para abrir o coração para acolher as palavras do Evangelho de hoje. Então, olha só o que a gente encontra no primeiro parágrafo da nossa passagem. O homem de bem, ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Olha só essas palavras que o Evangelho ele traz para nós, nos convidando a pensar. O homem de bem, ou seja, aquela alma que está bem disposta ali a seguir no caminho do bem, ela se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntando a si mesmo se não fez o mal ou se fez todo o bem que poderia fazer. Meus irmãos, quanto a essas palavras da nossa passagem de hoje, é válido nós refletirmos a facilidade que todos nós temos de interrogar ao próximo, ao amigo, ao conhecido, ao colega, sobre as nossas atitudes. A facilidade que temos de perguntar para o outro se a nossa atitude foi certa, se aquela palavra que a gente destinou ao outro, se foi uma palavra correta. Temos grande facilidade em questionar ao outro sobre as nossas atitudes.
perguntando se a gente agiu certo, se aquele caminho que a gente tomou foi o correto, até mesmo perguntando o que que o outro acha da nossa decisão. O que que o outro está achando das nossas atitudes, das nossas palavras, da resposta que a gente deu em uma determinada situação. Ou seja, temos grande, mas grande facilidade em perguntar ao outro sobre as nossas atitudes. E raramente, ou quase nunca, questionamos a nós mesmos, a nossa consciência sobre as nossas ações. Perguntamos mais para o outro o que ele está achando das nossas atitudes do que retiramos um tempo, que seja minutos, somente para questionarmos a nossa consciência sobre o que nós achamos, como estamos agindo, sobre o que nós achamos do caminho que a gente está tomando na nossa vida, das atitudes que a gente está semeando, das escolhas que estamos fazendo. E sobre isso, meus irmãos, é válido a gente também pensar que agir dessa forma dá a entender que estamos mais preocupados com o que o outro vai pensar das nossas atitudes do que preocupados em olhar para o nosso coração e ver o que a gente realmente percebe ali que nós precisamos mudar. Porque ninguém, meus irmãos, ninguém melhor do que nós mesmos para olhar para o fundo da nossa alma e percebermos o que precisamos aprimorar. Ninguém melhor do que nós para a gente, no silêncio do nosso íntimo, interrogarmos a nossa consciência e perguntar o que precisamos melhorar. O nosso próximo, claro, ele pode sim destinar conselhos edificantes, mostrar caminhos, nos conduzir a um caminho melhor. Mas cabe a nós também, e primeiramente, fazer esse exercício de sempre questionar e interrogar a nossa consciência sobre as atitudes e caminhos que estamos tomando. Para a gente ter um pouquinho mais de esclarecimento sobre a importância desse momento da gente interrogar a nossa consciência, vale a pena nós rememorarmos aqui a questão 621 do Livro dos Espíritos. Essa questão, ela transmite perfeitamente a importância de a gente ter um momento conosco, um momento com a nossa consciência, digamos assim, questionando as nossas atitudes. Lá nessa pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele vai fazer o seguinte questionamento: onde está escrita a lei de Deus? Onde que está escrita a lei de Deus? E os bons espíritos irão responder: na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência de cada filho. Ou seja, meus irmãos, quanto mais nós buscarmos um momento a sós, seja um momento de prece, seja um momento de meditação, de reflexão, um momento em silêncio, para elevarmos a nossa consciência, mais nós conseguiremos clareza do que está habitando no nosso coração. Se as leis de Deus elas estão impressas na nossa consciência, precisamos ter um momento a sós conosco, interrogando e questionando a nossa consciência para termos mais clareza dos caminhos que estamos tomando, das atitudes, das palavras, de como está a nossa moralidade. Por isso a importância do momento de prece, que seja de meditação, de reflexão, um momento em silêncio. E não há uma regra clara de como isso tem que ser feito. Não há uma regra, uma instrução de que faça isso, assim e assim, para ter mais contato com a sua consciência. Não tem uma regra. Para cada um, vai ser de uma forma. E cada um de nós vai adaptar do melhor jeito para a sua rotina, para como que é a sua vida, para aquele jeitinho que você mais se irá simpatizar. Vamos dar um exemplo aqui. Muitas pessoas
tem grande facilidade de ir refletindo nesse momento da consciência e questionando a consciência, como que estão minhas atitudes? Como que estão as palavras que eu estou destinando? Como que estão as decisões que eu estou tomando na minha vida? Esse momento nosso com a nossa consciência, muitos têm grande facilidade de fazer isso quando estão ali, indo para o trabalho. Às vezes vão para o trabalho a pé, caminhando, a sós, é um momento de silêncio, sozinho, e vai naquele percurso da casa até o trabalho, refletindo um pouquinho, pensando, refletindo sobre as atitudes. Um momento questionando a própria consciência. Outros podem ser no momento que estão fazendo um exercício físico, uma caminhada, uma corrida, aqueles que gostam de pedalar. Às vezes eles fazem esses exercícios sozinhos. Então eles vão ali muitas vezes em meio à natureza, ou fazer às vezes uma trilha, e naquele momento sozinho vão ali pensando, se questionando, fazendo um momento de prece, um momento de elevação do coração. Aproveitam esse momento para interrogar a própria consciência, meditar sobre as próprias atitudes. Então, não tem uma regra clara de como isso tem que ser. Pode ser no momento que a gente está lavando uma louça, lavando uma roupa, ou até mesmo naqueles minutos antes de dormir. Aliás, o nosso querido Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele mesmo vai trazer uma experiência própria dele em nos relatar que todos os dias, antes de dormir, ele interrogava a consciência dele. Ou seja, para ele, segundo a rotina dele, aquele momento antes de dormir era um momento mais propício, mais tranquilo para ele ter esse momento de reflexão da consciência. Então ele diz para a gente, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho vai relatar que antes de dormir, alguns minutos antes, ele repassava todo o dia dele. Com quem que ele encontrou, o que ele falou, as atitudes, as escolhas, e repassando ali parte a parte do dia dele, ele começava a ter mais clareza na consciência dele, daquelas atitudes que não foram proveitosas e que ele não iria mais repeti-las, ou pelo menos iria se esforçar para não cometer aquelas atitudes de novo porque não foram proveitosas. Da mesma forma, ele conseguia ter mais clareza nesse momento das atitudes que foram boas, boas para a caminhada evolutiva, a caminhada no bem dele. Então seriam atitudes que ele iria reforçar ainda mais ao longo da vida. Então, nesse momento de reflexão, passando parte a parte do dia, ele conseguia ter muito mais clareza na consciência dele de como que estava a moralidade dele, as atitudes. Ou seja, é uma forma da gente não viver muito mecânico, falando por falar, agindo por agir, seguindo aquele caminho porque o outro quer, mas a gente não sabe nem se a gente quer aquela escolha, agindo muito mecânico, muito robótico. A gente sai desse tipo de comportamento mecânico e começa a pensar mais nas palavras, nas atitudes e na escolha que temos. Então vejamos, meus irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ao nos afirmar que, olha, o homem de bem, aquela alma que deseja melhorar-se, sempre se interroga a própria consciência. Sempre tira um tempo. No dia que for, aonde for, no momento que for, sempre tira um tempinho para questionar as atitudes que anda tendo em sua vida. Porque se nós não conhecemos o nosso coração, se a gente não conhece as intenções das nossas atitudes, como iremos saber o que temos que melhorar? Como iremos saber o que a gente precisa aperfeiçoar? Então, quando a gente tem mais consciência de que caminho estamos tomando, o que estamos fazendo da nossa vida, fica mais claro o que eu preciso melhorar, o que eu preciso aperfeiçoar, o que eu não gostaria mais de repetir de atitude em minha vida. Então, fica mais claro. Então, é um momento muito proveitoso para o nosso crescimento moral. Aliás, Allan Kardec, nessa questão 919, que vai ser a questão que Santo Agostinho vai falar, que todos os dias à noite ele refletia, refletia interrogava a própria consciência.
Allan Kardec vai perguntar justamente o que a gente pode fazer na vida atual para se melhorar. O que a gente pode fazer aqui de forma imediata, no aqui e no agora, para se melhorar. E aí ele vai dizer, interrogar a própria consciência, refletir sobre as suas atitudes, porque é uma forma da gente se reeducar, da gente se aprimorar, da gente olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. E novamente, nós só sabemos o que precisa ser mudado e aprimorado quando a gente olha para aquilo. Então, precisamos ter mais contato com a nossa consciência, pensar nas atitudes que estamos tendo, refletir sobre o nosso dia, o que a gente falou, que decisão que a gente tomou, será que a gente foi impulsivo? Será que a gente deixou de exercer a paciência? E dessa forma, refletindo, iremos conhecer a nós e termos muito mais disposição para nos aprimorar moralmente. Então, meus irmãos, que a gente fique hoje com essa palavra do Evangelho, é uma palavra muito convidativa para todos nós de algo que podemos fazer, começarmos hoje, questionar, interrogar a nossa consciência. E, novamente, não há uma regra para isso. Cada um, de acordo com a sua rotina, com os seus horários, vai adaptar. Às vezes vai ser no momento de ir para o trabalho, às vezes vai ser no momento de uma caminhada, às vezes vai ser no momento de estar ajeitando a casa ali, lavando uma roupa, que está sozinho com seus pensamentos. O momento que cada um vai ver o melhor momento para si, para elevar os pensamentos a Deus e questionar a própria consciência, com a finalidade de ter mais clareza o que precisa ser melhorado moralmente. Então, meus irmãos, eu convido a todos para encerrarmos o nosso evangelho de hoje, encerrarmos com Jesus em nosso coração, que esse ensinamento possa gerar bons frutos para todos nós. Lembremos que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, um excelente domingo para todos nós, um dia de muita paz e muita alegria. Que assim seja.